Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tá? Quem fala aqui é a professora Ana Paula Almeida. Na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre os ângulos formados por retas paralelas e uma transversal, tá? Antes eu vou estar relembrando com vocês aqui rapidinho o que são retas paralelas, tá? Então, vamos aqui rapidinho. Tá? Então, observem o seguinte aqui, ó. Eu tenho aqui a reta R e a reta S, e eu estou afirmando para vocês que elas são paralelas. Por quê? Porque elas não possuem ponto de interseção, tá? Elas não possuem pontos em comum. Tá? Então, independente do local onde eu coloque a R ou a S, elas nunca vão se interceptar, tá bom? E outro fato interessante é que durante todo o percurso, de uma para outra, elas sempre vão ter a mesma distância entre si. Então, observem que daqui para cá eu tenho uma distância de dois quadradinhos desse aqui grandes, ó, tá vendo, ó? Mas se eu pegar essa distância daqui para cá, acontece a mesma coisa. Isso vai acontecer durante todo o percurso. E se eu colocar essa reta R aqui, a distância permanece a mesma, só que agora é de um quadradinho, ó, daqui para cá, um lado de um quadrado, ó, daqui para cá é o mesmo lado do quadrado, tá bom? Então, retas paralelas são aquelas que não têm pontos em comum, elas não vão se interceptar e elas mantêm uma mesma distância entre si durante todo o percurso, tá bom? Aí eu vou pegar essas duas retas aqui, vou interceptá-las com a terceira reta que eu tô chamando de reta T. Olha o que acontece, ó. Quando acontece essa interseção, né, a reta T descreve sobre R e S 8 ângulos. Ok? Vocês têm 8 ângulos aqui. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Pronto, assim fica melhor. Então, eu formei. A T formou com a R os ângulos A, B, C, D. E ela formou com a S, E, F, G, H. Poderiam ser quaisquer outros nomes. Eu estou apenas chamando de ABC até o H, porque é mais cômodo para mim. Poderia ser quaisquer outros nomes, tá bom? E aí, o que é que vai acontecer? O que a gente vai estudar hoje é a relação que esses ângulos têm entre si. Então, eu vou pegar de dois em dois e vou dizer qual é o nome que é dado a esse par de ângulos e qual é a relação que eles têm entre si. Se eles são iguais ou se são suplementares. Então, é isso que a gente vai estar vendo hoje. Quando a gente tem, né, essas retas paralelas intercepta por uma terceira transversal, a gente vai estar formando aqui nessa figura aqui, duas regiões divididas em três áreas. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a área 1, a 2 e a 3. Só que essa parte de dentro aqui, eu vou estar chamando de região interna, tá? Já essa parte superior e essa inferior é a mesma região externa, só que está dividida em duas partes. A região externa superior e a região externa inferior, tá? Então, vocês têm aqui três áreas e duas regiões, tá? Então, aqui eu tenho uma região interna e aqui é região externa, aqui também é região externa, tá bom? Prosseguindo. E só outra coisa aqui bem rapidinho. A transversal, ela divide essa região em dois lados, né? Ó, o lado direito e o lado esquerdo. Ok? Então, a transversal vai dividir, né, as paralelas em lado direito e lado esquerdo. Isso também vai ser importante quando a gente for estudar os ângulos. Continuando aqui. O primeiro par de ângulos que a gente vai estudar aqui são os ângulos correspondentes. Então, vamos aqui. O que são ângulos correspondentes? Então, ângulos correspondentes são ângulos que não são consecutivos. Então, a primeira condição para que eu tenha ângulos correspondentes, eles não são consecutivos. O que são ângulos consecutivos? São aqueles que possuem o mesmo vértice e dividem um lado, possuem um lado em comum. Então, eles têm um lado em comum e um vértice em comum. Então, se vocês pegarem, por exemplo, olha aqui, vou desenhar para vocês aqui, não vai ficar muito reto, porque eu estou desenhando com a caneta, tá?
Ó. Deixa eu, mas também ficou triste, né? Feio, mas vamos ser feio, mas também assim ficou demais, ó. Então aqui, olha, eu vou ter. Vou chamar esse ponto aqui de ponto A, esse ponto aqui de B, esse ponto aqui de C, tá? Vou chamar esse ponto de encontro aqui de O. Então, observem o seguinte, ó. Eu tenho esse ângulo aqui. E eu vou ter esse outro ângulo aqui, tá? Então, eu tenho o ângulo AOB, AOB, e o ângulo BOC, BOC. Eles têm um vértice em comum, que é o vértice O, e eles têm um lado em comum, que é o lado OB. Então, o lado OB pertence tanto ao ângulo AOB quanto ao ângulo BOC. Logo, eles são consecutivos. O que é que eu quero aqui para que eles sejam correspondentes? Eles não podem ter essas condições. Eles não podem ter um vértice em comum e eles não podem ter um lado em comum. Então, aqui eu relembrei quando é que eles são consecutivos, tá? Para poder lembrar, para poder saber aqui quando é que eles são correspondentes. Ou seja, eles não podem ser consecutivos. Eles não podem ter nenhum vértice em comum e nenhum lado em comum. Vamos por partes aqui. Então, ó, digamos que eu estou trabalhando aqui com o ângulo A. E eu quero achar um ângulo correspondente a ele. Tá bom? Então, primeira coisa, esse ângulo não pode ser consecutivo com o ângulo A. Ou seja, eles não podem ter... eles não podem dividir o mesmo vértice. Então, como o vértice do ângulo A é esse, então eu não posso trabalhar nem com B, nem com C, nem com D, porque esse vértice é comum também a esses três ângulos, tá bom? Porque eles não podem ser consecutivos. Segunda condição, eles têm que estar do mesmo lado da transversal. Como o ângulo A está do lado esquerdo, eu tenho que pegar outro que também esteja do lado esquerdo. Não pode estar do lado direito. Então, vamos aqui, ó. Ângulo A. Eu sei que não pode ser o D porque eles dividem o mesmo vértice. Então, tem como opção o E ou o H, certo? Só que eu tenho ainda a terceira condição. Qual é a terceira condição? Eles têm que estar em regiões diferentes. Lembrando as regiões, aqui eu tenho a região interna, RI, e aqui é região externa. Aqui também é região externa. Como o ângulo A está na região externa, eu tenho que pegar um ângulo que não esteja na externa, porque as regiões são diferentes. Então, quem é que está na região interna, já que eu estou na externa com A? Eu tenho que pegar alguém da interna, então eu vou pegar o ângulo E. Então, quem é correspondente com A é o ângulo E. Tranquilo? Então, o ângulo E ele tem esses três requisitos. Ele não é consecutivo com o A, ele está do mesmo lado da transversal que o A, e ele está em regiões diferentes, em uma região diferente do ângulo A. O A está na região externa e o E está na região interna. Ok, gente? Parece complicado à primeira vista, mas não é, tá? E aí, tia, como é que a gente faz para poder saber que um ângulo é correspondente a ele sem passar por tudo isso? Dá para saber? Dá. Observe que o ângulo A, ele possui a mesma abertura do ângulo E. Como assim a mesma abertura? Se eu pudesse pegar esse ângulo A e deslizasse ele sobre a reta, digamos que ele está deslizando sobre a reta, tá? Ele iria parar exatamente aqui no lugar do ângulo E. Eles têm a mesma abertura. Então, se ele fosse descendo, ele não iria encaixar aqui, ó, no D. Porque o A está para cima e o D está para baixo. Então, onde ele iria se encaixar perfeitamente como uma pecinha de quebra-cabeça seria aqui no ângulo E. Tá bom? E aí, qual é a principal característica de um ângulo correspondente, de ângulos correspondentes? A principal característica é essa, ó. Eles possuem a mesma medida. Eles são congruentes. Então, se o meu ângulo A mede 110 graus, automaticamente o ângulo E também vai medir 110 graus.
Pronto, então sabendo que ângulos correspondentes são ângulos que possuem a mesma medida, então vamos aqui, ó. Então, suponhamos que R é paralelo a S, né? A questão está falando isso, ó, R é paralelo a S. Então, quando eu não quiser escrever que R é paralelo a S, eu coloco através da simbologia, tá? Essas duas retas aqui na transversal dessa forma indica que elas são paralelas, tá? E elas estão sendo cortadas por uma terceira reta T transversal, tá? Que não está colocado aqui para vocês também, tá bom? Aí o que é que acontece, ó? Como eu sei que essas duas retas são paralelas e eu estou cortando por uma transversal, eu formei 8 ângulos, tá? E aí, o que é que acontece? Esses pares de ângulos que eu coloquei para vocês aqui, a gente tem que descobrir se eles são correspondentes. Vamos verificar se são ou não correspondentes. Então, ó, se eu pudesse deslizar esse ângulo X sobre essa reta T aqui, tá? Ele se encaixaria exatamente aqui, ó, eles têm a mesma abertura. Então, x e 80 são correspondentes, logo eles são congruentes. Então, se esse ângulo vale 80, o x também vale 80. Como é que eu tenho a certeza que eles são correspondentes? Então, primeira condição, eles não são consecutivos. Esse vértice aqui é diferente desse e esse lado aqui também é diferente desse. Eles não dividem um lado e não dividem um vértice. Segunda condição, eles estão do mesmo lado da transversal, o lado direito, ó. Então, estão todos desse lado da transversal, não tem ninguém desse lado aqui, tá? Terceira condição, estão em regiões diferentes. O ângulo X está na região externa e o 80 está na região interna. Logo, eles são correspondentes, portanto, eles são congruentes, tá bom? Vamos para o B. 70. Se eu fosse descer o ângulo 70 sobre a reta T, ele iria parar exatamente aqui. Eles têm a mesma abertura, estão do mesmo lado. Logo, o X também vale 70. São correspondentes. Ângulo C, mesma abertura, ó. Mesmo lado da transversal. Então, se esse ângulo é 120, o X também vale 120. Mesma coisa com o D. Mesmo lado da transversal. Então, se esse ângulo é 100, o x também vale 100. Ok? Então, ângulos correspondentes são aqueles que estão do mesmo lado da transversal. Se um está na direita, o outro também tem que estar. Eles não são consecutivos, não podem dividir o mesmo vértice, nem o mesmo lado, e estão em regiões diferentes. Se um está na interna, o outro está na externa. Ok? Continuando aqui. Exemplo 2. Determine a medida x, sabendo que R é paralelo a S. Então, primeira coisa, a gente vai observar que em todos os itens que eu coloquei para vocês aqui, eu tenho pares de ângulos correspondentes, ó. Esse ângulo aqui tem a mesma abertura desse, eles têm a mesma medida. Eles vão se corresponder. Ora, se eles são correspondentes, tá? Então, se eles são correspondentes, eles são congruentes. Ou seja, eles são iguais. Então, se eles são iguais, vamos forçar essa igualdade para poder encontrar o valor do x. Tá? Então, eu sei que esse ângulo aqui, ele é igual a esse. Então, vamos escrever isso, ó. 2x mais 40 é igual a quanto? A menos 3x mais 90. Acabei de montar uma equação do primeiro grau. Vou organizar isso daqui. 2x, o 3x, ele tá negativo, ele vai vir positivo. Repito, 90. O 40 é positivo, ele vem negativo. Pronto, separei variáveis de não variáveis e agora eu vou fazer a conta. 2x mais 3x igual a 5x. 90 menos 40 é igual a 50. Se 5x valem 50, 1x só é 50 dividido por 5, que é igual a 10. Portanto, x vale 10. Encontrei o valor do x, mas eu quero saber quanto é que vale o ângulo. Escolhe um dos dois aqui e substitui. Então, por exemplo, se eu pegar o x e substituir aqui no primeiro, ó, 2 vezes o x mais 40. Se um x é 10, 2 vezes 10 é 20, 20 mais 40 é 60. Então, esse ângulo mede 60
Obviamente, esse aqui também, já que eles são iguais. Ok? Vamos fazer o item B. De novo, se eles são correspondentes, eles são iguais. Então, vamos forçar essa igualdade. Então, o que é que a gente sabe? Que 4x é igual a x mais 120. Organizando 4x, o x aqui que não tem sinal antes dele é positivo, ele vai vir negativo. Repito, 120. 4x menos x igual a 3x. Então, portanto, 1x só é 120 dividido por 3, que é igual a 40. Portanto, x vale 40. Ora, 1x vale 40, mas quanto é que vale o ângulo? Se 1x só é 40, e aqui eu tenho 4x, 4 vezes 40, 120. Quanto é que vale esse aqui? 120 não, 160. Perdão, gente. 4 vezes 40, 160. Então, aqui também vale 160. Item C. 2x mais 50 é igual a 4x menos 30. Então, 4x menos 30 é igual a 2x mais 50. Por que que essa conta aqui eu comecei armando do 4x? Coloquei o 4x primeiro, no primeiro membro. Porque eu tenho mais x aqui do que aqui. Então, sempre que eu tiver um número maior de variáveis aqui, um módulo maior de variáveis, eu coloco no primeiro membro para poder facilitar, tá bom? O 4 é maior do que o 2, então eu coloquei primeiro 4. Tranquilo? Organizando. 4x, o 2x é positivo, ele vem negativo. Repito, 50. O 30 é negativo, ele vai positivo. 4x menos 2x vai dar 2x. 50 mais 30 é 80. Então, quem é o x? É 80 dividido por 2, que vai dar 40. Então, 1x vale 40. 2 vezes o x vai dar 80, certo? 80 mais 50 é igual a 130. Então, cada ângulo desse aqui vai medir 130. Se esse é 130, esse aqui também. Já que eles são congruentes. Tá? Então, não tem segredo. Observou que você tem um par de paralelas e está cortado por uma transversal. Percebeu que o par de ângulos, tá? Ele é correspondente, eles são correspondentes, então força a igualdade contra o valor desconhecido, tá bom? Vou apagar aqui para a gente ir para o próximo par de ângulos. Ângulos alternos. Ângulos alternos, eu acredito que é um dos mais fáceis de você gravar. Por quê? Porque a resposta está no nome. Alterno, você vai alternar. O que que você vai alternar aqui? Você vai alternar o lado da transversal. Lembrando que a gente tem dois lados. A gente tem o lado direito. Canetinha aqui, só um minutinho. A gente tem o lado direito e o lado esquerdo. Para que você pegue um par de ângulos alternos, um vai ter que estar do lado direito e o outro do lado esquerdo. Primeira condição é essa, tá bom? Então, aqui, ó. Eles não podem ser consecutivos também. Então, não podem dividir o mesmo vértice. Então, se um tá aqui em cima, o outro vai ter que estar lá embaixo, tá? Então, tem que estar em lados opostos da transversal, como eu acabei de falar para vocês. Se um tá no direito, o outro vai estar no esquerdo. E eles têm que estar na mesma região. Se um está na interna, o outro também vai ter que estar na interna. Se um está na externa, o outro também vai ter que estar na externa. Então, vamos aqui, ó. Vou pegar de novo o ângulo A como exemplo, certo? Então, vamos aqui. Eles não podem ser consecutivos. Então, se eu peguei o A, vou ter que pegar agora um daqui, certo? Então, pode ser o E, o F, o G ou o H. Então, primeira condição, não são consecutivos. Segunda condição, tem que estar em lados opostos da transversal. Então, se eu peguei o A, que está do lado esquerdo, vou pegar agora um do lado direito. Então, tem que ser ou o F ou o G. Qual é a próxima condição? Tem que estar na mesma região. Ora, o ângulo A está na região externa. Aqui também é região externa. Aqui é região interna. Se tem que estar na mesma região, então quem é que está na mesma região do ângulo A? O ângulo G. Então, quem é alterno com o ângulo A? É o ângulo G.
Tá? Então, observem, ó. Tá aqui a transversal, o A tá de um lado e o G tá do outro. O A tá na região externa, o G também. Logo, eles são alternos. E que tipo de alternos eles são? Eles são alternos externos, que estão alternando o lado externo da transversal. E o que é que eles são? Eles também são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Vou pegar para vocês aqui outro par para a gente fazer essa mesma analogia, ó. Vou pegar agora aqui o ângulo D. Peguei o ângulo D, eu tenho que pegar agora um que não seja consecutivo com ele. Então, não pode ser nenhum desses três. Tem que pegar agora um lá de baixo, tá? Então, tem que estar em lado oposto da transversal. Então, o D está do lado esquerdo. Vou ter que pegar agora um do lado direito. Então, tem que estar desse lado aqui. Então, pode ser ou o F ou o G. Mas tem a terceira condição. Qual é a terceira condição? Mesma região. Como o D está na região interna, eu tenho que pegar um que também esteja na região interna. Que é quem? O F. Logo, quem alterna com o D é o F. Então, D e F são alternos. Que tipo de alternos eles são? Alternos internos, porque estão ambos na região interna. Então, ó, vamos aqui rapidinho fazer com os demais. Vou pegar o B. Quem é alterno com o B? É o H. Ó, lados opostos da transversal, região externa, região externa. Vou pegar agora o ângulo C. Quem é alterno com o C? Quem está desse lado. E na mesma região. No caso, o ângulo E. Certo? Então, ângulos alternos. É só você observar quem é que está do lado oposto. E na mesma região, eu peguei o C. Eu quero alguém lá do outro lado. Beleza, eu quero alguém lá do outro lado. E tem que estar na mesma região, que não é consecutivo com ele. Por que eu não poderia pegar o D? Porque o D é consecutivo com o C, olha, eles têm o mesmo vértice. Então, quem está do outro lado e na mesma região, que é alterno, só pode ser o E. Tá? Então, se o C medisse, por exemplo, 120, o alterno dele, que é o E, também iria medir 120. Tranquilo? Vamos praticar um pouquinho aqui rapidinho. Então, bora aqui. Ora, de novo, essas retas aqui são as paralelas RS, tá? E tem a transversal T que está interceptando as duas aqui. Tá? Então, observe que o X está alternando o lado com o 70 e estão na mesma região. Logo, eles são alternos internos. Logo, eles são iguais. Então, se esse ângulo é 70, o X só pode ser 70. Item B. Esse ângulo X aqui, ele está alternando com o 60. Observem que estão em lados opostos, estão alternando o lado da transversal e na mesma região, ó. Região externa, região externa. Logo, eles também são congruentes, portanto, o X vale 60. Item C, a mesma coisa, ó. Lados opostos da transversal, região externa, alternos externos. Se esse vale 130, o X também vale 130. Que no item D também são alternos, 110 e X, portanto, o X vale 110. Ok, né, gente? Aqui tá tranquilo, né? Então, ângulos alternos estão na mesma região, em lados opostos da transversal e também não podem ser consecutivos. E qual é a principal característica deles? Eles são congruentes, têm a mesma medida. Tentando avançar aqui. Volta um pouquinho. Acho que eu avancei demais. Pronto. Exemplo 2. Na figura a seguir, o A é igual a 3x menos 50. E o B é igual a x mais 15. Qual é a medida em graus dos ângulos A e B, sendo que R é paralelo a S? Então, o que é que vocês vão observar aqui? Ó? Observem que A e B estão em lados opostos da transversal. O A está do lado esquerdo da transversal, né? Ó, e o B está do lado direito. Ah, então eles estão alternando. Será que eles são alternos? Vamos lá.
Eles estão na mesma região? Estão na mesma região, a região interna. Então, eu sei que eles são alternos internos. Se eles são ângulos alternos internos, eu sei que eles são congruentes, ou seja, eles são iguais. Então, vamos forçar essa igualdade. Então, o que é que a gente sabe? Que o ângulo A, ele é igual ao ângulo B. Eles são congruentes. Então, vamos escrever isso, ó. 3x, quanto é que vale o A? O A vale isso, ele vale 3x menos 50. Mas ele não é igual ao B? Quanto é que vale o B? Ele vale x mais 15. Então, forcei a igualdade e montei uma equação no primeiro grau. Agora, eu vou organizar essa equação. Repito 3x. O x é positivo, ele vem negativo. Repito 15. O 50 é negativo, ele vai vir positivo. Pronto, organizei, agora eu vou fazer a conta. 3x menos 2x é igual... 3x menos 1x é igual a 2x. 15 mais 50 é igual a 65. Portanto, quem é um x só? É 65 dividido por 2. 65 dividido por 2 vai dar 32,5. Isso, 32,5. Certo? Portanto, esse ângulo vai valer 32,5. O x vai valer 32,5 graus, certo? Mas eu não quero saber quanto é que vale o x, eu quero saber quanto é que vale A e B. Então, vamos aqui. Tranquilo aqui, gente? Eu achei o valor do x, só que eu quero saber quanto é que vale o ângulo A e o ângulo B. Como eles são iguais, eu escolho um aqui para substituir, beleza, o outro vai ser igual. Vou escolher o ângulo B, tá? Vou fugir do sinal de menos. O ângulo B, ele vale x mais 15. Mas quanto é que vale o x? Ele vale 32,5 mais o 15. 32,5 mais 15 vai dar 47,5 graus. Essa é a medida de cada ângulo. Ok? Tranquilo aqui, né? Continuando. Exemplo 3. Então, exemplo 3. A mesma ideia. O que é que a gente vai observar? A gente vai observar que eles são alternos. Esse ângulo aqui, ele é alterno com esse. Verifiquem as condições, depois me fale se são realmente ou não, tá? Mas eu vou começar forçando a igualdade. Eu estou afirmando que eles são alternos, então eles são iguais. Então, quer dizer que 3x mais 40 é igual a 10 mais 4x. Eu comecei assim, mas eu vou inverter a ordem, tá? Porque o 4x, ele é maior do que o 3x. Eu vou inverter a ordem, tá? Então, tudo que tá aqui eu vou trocar com tudo que tá aqui. Então, ao invés de falar assim, eu vou começar daqui, tá? Ó, 10 mais 4x é igual a 3x mais 40. Eu não vou trocar o sinal de ninguém, porque eu tô trocando todo mundo com todo mundo. Tranquilo? Então, ó, repito 4x, o 3x é positivo, ele vai vir negativo. Repito 40, o 10 é positivo, ele vem negativo. 4x menos 3x dá 1x só. Eu não preciso colocar esse 1. 40 menos 10 é 30. Portanto, o x vale 30. E quanto é que mede um ângulo se o x vale 30? Vamos substituir aqui. Vamos substituir aqui na de cima. 10 mais 4x. Se um x vale 30, 4 vezes 30 vai dar 120. 120 mais 10, 130. Então, esse ângulo é 130. Esse aqui também, já que eles são congruentes. Vamos para o item B. Olha, estão na mesma região, região interna, e em lados opostos da transversal. Logo, eles são alternos internos. Portanto, são iguais também, tá? Então, eu vou dizer que 2x menos 10 é igual a 150. Então, 2x é igual a 150, o 10 é negativo, ele vem positivo. Então, 2x é igual a 160. Então, quem é x? É 160 dividido por 2, que é 80.
Portanto, x vale 80. Se o x vale 80, quanto é que vale esse ângulo aqui? Na verdade, eu não preciso nem saber, né, quanto é que vale esse ângulo. Ó, a questão queria saber a medida dos ângulos. Eu já sabia que esse aqui valeria 150, então esse aqui também iria valer a mesma coisa. Eu não precisava nem encontrar o valor do x, tá? Porque se aqui é 150, eles são alternos, aqui também é 150. A gente fez a conta de graça. O terceiro par de ângulos que a gente vai ver são os ângulos colaterais. Tá? Então, o que são ângulos colaterais? São ângulos não adjacentes. Então, ó, são ângulos que não são adjacentes. Lembrando que para que eles fossem adjacentes, eles precisariam ser primeiro consecutivos, tá? Teriam que ter um lado em comum, um vértice em comum e não possuiriam pontos em comum. Aí eles seriam adjacentes. O que acontece? Para que eles sejam colaterais, eles não podem ser adjacentes. Ou seja, eles não podem ter vértice em comum, não podem ter lado em comum e não podem ter pontos em comum, tá bom? E continuando, o que mais que ângulos colaterais possuem? Eles têm que estar na mesma região. Igual os alternos. Então, se um está na região externa, o outro também precisa estar na região externa. Se um está na interna, o outro também precisa estar na interna. Então, eles têm que dividir a mesma região, tá? E a terceira condição é estarem do mesmo lado da transversal. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, o meu ângulo D, tá? Eu quero achar um ângulo que seja colateral com ele. Então, vamos lá. Não pode ser adjacente a ele, logo não pode ser ninguém que está aqui. Nessa parte aqui de cima. Não pode, porque não pode ser adjacente. Então, tem que estar na parte aqui de baixo. Então, não pode ser adjacente. Segunda condição, tem que estar na mesma região. Então, se tem que estar na mesma região, só resta quem? O E e o F. Só resta o E e o F. Só que tem que estar do mesmo lado da transversal. Então, o F não serve, só serve o E. Então, quem é colateral com D? É o ângulo E. Tá? Então, D e E são colaterais por quê? Não são adjacentes, estão na mesma região, a região interna, e estão do mesmo lado da transversal, o lado esquerdo aqui no caso. Tá bom? E o que é que eles são? Qual é a condição? Ângulos colaterais são suplementares. O que é que são ângulos suplementares? São aqueles cuja soma vale 180 graus. Então, digamos o seguinte. Então, eu sei que se eu descobrir que eles são suplementares, a soma tem que dar 180. Então, digamos que o ângulo D vale 60. Qual é o número que eu somo com 60 que vai dar 180? Basta fazer 180 menos 60, que é 120. Portanto, o ângulo E vai valer 120 graus. Tá? Então, ângulos colaterais, a soma vai dar 180 graus, porque eles são suplementares. Vamos achar mais alguns pares de ângulos aqui, ó. Então, aqui, quem é que é colateral com o ângulo A? Vamos lá, ângulo A. Eu tenho que achar que não seja adjacente com ele, então não pode ser ninguém que está aqui em cima. Então, vou agora para a parte inferior, tá? Tem que estar na mesma região. Se o A está na região externa, eu tenho que pegar alguém da externa também. Então, só pode ser ou o H ou o G. Mas tem a terceira condição, mesmo lado da transversal. Então, se o A está do lado esquerdo, eu tenho que pegar alguém que também esteja do lado esquerdo. Logo, quem é colateral com A é o H. Então, A é colateral com o H. Então, se eu somar os dois, a soma tem que dar 180 graus. Tá? Vamos achar mais alguns pares aqui. Então, observem o seguinte, eu poderia pegar o ângulo B. Quem é colateral com o B? Alguém que está do mesmo lado que ele, está desse lado aqui, e na mesma região. Se ele está na externa, quem está na externa também é o G. Tranquilo? Vamos agora para o C. Vou pegar o ângulo C.
Quem é colateral com o C? É alguém que está do mesmo lado que ele na mesma região. Só resta quem? O F. Tranquilo, gente? Então, ângulos colaterais, eles não podem ser adjacentes, ou seja, não podem dividir o mesmo vértice, nem o mesmo lado, nem a mesma quantidade e nem os mesmos pontos, tá? Segunda condição, tem que estar na mesma região, ambos na interna ou ambos na externa. Terceira condição, mesmo lado da transversal, ou ambos do lado direito ou ambos do lado esquerdo. E quanto que eles valem? Valem, a soma de ambos vale 180 graus, ok? Vamos praticar um pouquinho aqui rapidinho. Então, aqui, vindo para cá. Determine o valor de x, sabendo que R é paralelo a S. Então, as condições anteriores, os que a gente já fez, os exercícios anteriores, tá? Então, observem o seguinte, ó. No item A, eu tenho ângulos aqui do mesmo lado da transversal e na mesma região, e eles não são adjacentes. Logo, o 100 e o x são suplementares. Ou seja, x mais 100 vale 180. Se eu já tenho 100, está faltando quanto? 80. Portanto, o x vale 80 graus. Tranquilo? Item B, ó. Mesmo ladinho da transversal, lado direito, né? Aqui, ó. Mesmo lado. Mesma região, região externa. E eles não são adjacentes. Portanto, a soma vale 180. Se eu já tenho 70, para 180 falta 110. Portanto, o x vale 110. Item C. Mesmo lado da transversal, lado esquerdo. Mesma região, região externa. Logo, eles são colaterais. Portanto, se esse vale 130, para 180 falta 50. Portanto, o x vale 50. Item D. Mesmo ladinho da transversal, lado esquerdo. Mesma região, região interna. E eles não são adjacentes. Portanto, eles são colaterais. A soma vai dar 180. Se esse é 50, aqui só pode ser 130. Tranquilo? Vamos prosseguir aqui. Determine o valor de x sabendo que R é paralelo a S. Então, eu vou ser mais direta aqui com vocês, tá, gente? Então, todos os casos aqui, eles são colaterais. Em todos os casos, a soma dos ângulos vai dar 180 graus. Nesse exemplo aqui, tá bom? Então, vamos para o item A, vamos ser mais diretos aqui. Não, o vídeo vai ficar muito longo, vai dar 1 hora de vídeo aqui, ó. Então, o que é que eu sei? Eu sei que se eu somar 3x mais 20, se eu somar 3x mais 20 com 2x, isso vai dar 180 graus. Por quê? Eles são colaterais. Então, a soma tem que dar 180. Vou organizar aqui essa equação. 3x mais 2x é igual a 180. O 20 é positivo, ele vai vir negativo. 3x mais 2x vai dar 5x. 180 mais 20 é 160. Portanto, 1x só é 160 dividido por 5. E acho que é 32. É, 32. Portanto, o x vai valer 32 graus, tá? Eu vou substituir aqui só no item A, para vocês verem como a soma depois dá 180. Nos demais casos, eu não vou fazer isso, tá bom? Ó, se o x deu 32, eu vou substituir tanto em um quanto em outro. E depois eu vou somar para ver se vai dar 180, tá? Ó, aqui no item A, eu vou ficar com 3 vezes o x, mas o x é 32. 3 vezes 32 vai dar 96. Certo? Eu vou pegar 3 vezes 32 e vou somar com 20. 96 mais 20 vai dar 116. Certo? Vai dar 116 aqui. Agora, eu vou pegar aqui embaixo, ó. 2 vezes o x. O x é 32, 2 vezes 32 vai dar 64, certo? 64. O que eu quero provar? Eu quero provar que a soma dos dois vai dar 180, ó.
116 mais 64, quanto é que dá, ó? 10, lá vai 1, 180 graus. Deu exatamente o que a gente estava procurando. Tá bom? O que foi que a gente fez aqui? A gente achou o valor do x. E o que foi que eu fiz em seguida? Eu peguei o x e substituí em cada ângulo aqui, só para comprovar que quando a gente acha o valor dos ângulos, a soma realmente tem que dar 180 graus. Tranquilo, gente, aqui? Mas o que vocês precisam fazer é somente isso aqui, ó. Porque a questão pede o quê? Apenas o valor do x, tá bom? Vamos para o item B. O que é que a gente sabe? A gente sabe que 2x mais 17 mais x sobre 3 mais 42 tem que dar 180. Primeira condição é essa, tranquilo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou logo organizar isso daqui. 2x mais x sobre 3. Estou apenas colocando juntinho, eles estão do mesmo lado, então não muda o sinal, tá, gente? Ó, repito, 180. Aí agora eu vou pegar esse 17 e esse 42 e vou jogar para lá. Só que antes de jogar, eu vou logo somar, tá? Eu posso fazer isso. 42 mais 17 vai dar 59. Então, eu vou jogar para cá menos 59, tá bom? Continuando. 2x mais x sobre 3 é igual a 180 menos 59 vai dar 180 menos 59. Se fosse menos 60, ia dar 120. Vai dar 121, tá? Tranquilo aqui, 121? É, beleza. Pronto, o que é que eu vou fazer agora? Observem que aqui no meio dessa bagunça eu tenho uma fração. Se eu tenho uma fração, todo mundo é obrigado a virar fração por conta dela. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar um denominador em quem não tem. Então, quem não tem denominador, o denominador vai ser 1, tá? O que é que eu faço agora? Todos os denominadores agora vão virar 3, porque o MMC entre 1 e 3 é 3, tá? Então, todo mundo virou 3. Aqui virou 3, aqui já era 3, e aqui também vai ser 3, tá? O que é que eu faço agora? Se 1 virou 3, é porque eu multipliquei por 3 intuitivamente. Então, vou multiplicar aqui 2x vezes 3, tá? 2x vezes 3 vai dar 6x. Esse 3 aqui, ele não mudou, então em cima também não muda. Se esse 1 virou 3, é porque eu multipliquei por 3. Então, eu vou fazer 121 vezes 3. 121 vezes 3 vai dar 363. Tá? Então, como todos os denominadores agora estão iguais, eu venho e corto. Foi que sobrou 6x mais 1x. Mas 6x mais 1x é 7x. Então, 7x é igual a quanto? A 363. Então, quem é um x só? É 363 dividido por 7. Não sei nem se dá para dividir isso daqui. Deixa eu tentar aqui. 363 por 7, deixa eu ver se é divisível. Aqui vai dar 5, né? Ó. 7 vezes 5, 35, sobra 1. Aqui vai dar 13. Aqui vai dar 1, não dá quebrado. Não vai dar inteiro, então a resposta tu pode parar por aqui, tá? 363 dividido por 7. Ok aqui? Vamos para o item C. Estão do mesmo lado da transversal também, na mesma região, região externa, e não são adjacentes, portanto, eles são colaterais. Então, de novo, a soma é 180. Então, eu sei que 6x mais 15 mais 6x mais 15, que é esse, mais 2x mais 5, que é o de cima, vale 180. Organizando. 6x mais 2x, eu vou somar logo, tá, gente? Aqui pra gente ganhar tempo. Igual a 180. 15 mais 5 é 20. Venho pra cá com menos 20. Então, 8x é igual a 180 menos 20 é 160. Portanto, quem é x? É 160 dividido por 8, que é igual a 20. Portanto, x vale 20.
Pronto, gente, então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem no privado, tá bom? Cheiros e até a próxima